Olá, tudo bem? Começando novamente, estava sem som aqui. Seja bem-vindo aqui a essa reflexão que a gente faz todos os domingos. Como está escrito aí embaixo, meu nome é Wellington Casagrande e eu convido você nesse momento a participar dessa live, deixando seus comentários, suas perguntas e sugestões aí abaixo para que a gente possa estar na maneira fazendo aí a live, a gente possa estar compartilhando também com outras pessoas e meditando um pouquinho a respeito da palavra de Deus ou aquilo que a gente consegue aprender a respeito daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações. Então, seguindo ali o calendário cristão, o lecionário, a reflexão dessa tarde, ela vai girar em torno de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 19 ao verso 25. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 19 ao verso 25. Então, leia ali comigo. O versículo 19 diz assim: porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Versículo 20: pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano algum na sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, pelas feridas daqueles que vocês foram sarados. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora sim, porém, se converteram ao pastor e ao bispo da alma de vocês. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, começando já no versículo 18 até o versículo 25, ali a gente tem uma perícope, ou um texto que fala a respeito da submissão a autoridades que são rebeldes ou que são injustas, e como nós, como cristãos, devemos agir diante destas situações, qual deve ser a nossa postura diante disso. Por isso eu coloquei nessa live o tema de vivendo para agradar a Deus, ou uma forma de vida que agrada a Deus por meio de uma obediência. E eu quero que você participe comigo dessa live, que você deixe suas perguntas, deixe os seus comentários, para que a gente consiga estabelecer uma conversa também a partir dessa temática tão importante, como que nós devemos agir diante, talvez, dos desafios que nós temos com os nossos governantes. O que nós vemos nesse texto faz luz justamente ao contexto vivido na época de perseguição aos cristãos. Ainda que a perseguição não é estabelecida na sua forma total, o que viria talvez um século ou algum tempo depois disso, ali ainda assim há, de certa forma, uma perseguição aos cristãos, principalmente por aqueles que são do partido dos judeus. Então Paulo está dizendo a esses cristãos que estão sob a autoridade judaica e romana, como estes deveriam se comportar por conta do Evangelho de Cristo. Antes de nós começarmos a nossa reflexão, eu gostaria de chamar a sua atenção a partir de um vídeo do Dr. Rodrigo Silva falando a respeito dos primeiros mártires da igreja, como aqueles que seguiram a Jesus durante 3 anos, os 12 discípulos, tiveram o seu fim. Qual foi o fim deles? Eu te convido a sintonizar nesse vídeo e assistir comigo.
Jesus chamou seus 12 e lhes deu autoridade. Isso está em Mateus capítulo 19, verso 1. Jesus chamou 12 discípulos para iniciar o seu ministério de pregação e deu-lhes o título de apóstolos, que significa aquele que se prepara para sair em missão, uma importante missão. O significado pode até parecer grande, mas é isto mesmo. Apóstolo é a junção de duas palavras gregas, apó, que pode ser sair de um lugar, e stolos ou stolê, que significa, com alguma variação de escrita, os mensageiros especiais que vestiam uma roupa especial antes de sair para uma viagem em ofício. E por que 12? Este era um número significativo para os judeus daquele tempo. Ele representava o povo de Deus. Tudo parece ter começado com Jacó, o patriarca do povo hebreu, que teve 12 filhos. Destes surgiram as 12 tribos de Israel, e o significado se perpetuou na cultura do povo. Por isso Jesus os escolheu em número de 12 para simbolizarem a igreja, o novo povo de Deus que estava nascendo. O destino de cada um deles tem como fonte tradições posteriores, mas não há motivos reais para pensar que fossem lendas ou falsas. Então vamos lá. O que aconteceu com cada um dos apóstolos? João, que após ser exilado na ilha de Patmos obteve a liberdade, voltou para Éfeso e morreu de morte natural. Matias, aquele que ficou no lugar de Judas Iscariotes, foi martirizado na Etiópia. Simão, o Zelote, foi crucificado. Judas Tadeu morreu como mártir, pregando o evangelho na Síria e na Pérsia. Tiago, o mais jovem, pregou no Egito, sendo ali crucificado. Mateus foi mártir na Etiópia. Tomé pregou na Pérsia e na Índia, sendo martirizado perto de Madras. Bartolomeu foi missionário na Armênia, sendo golpeado até a morte. Filipe pregou na Frígia e morreu mártir em Hierápolis. André pregou na Grécia e Ásia Menor e foi crucificado. Tiago, o mais velho, pregou em Jerusalém e na Judéia. Foi decapitado por Herodes. Pedro pregou entre os judeus, chegando até a Babilônia, e talvez esteve em Roma, onde foi crucificado de cabeça para baixo. O Apocalipse diz que a Nova Jerusalém estará sobre 12 alicerces com o nome dos 12 apóstolos. E se você for fiel um dia, poderá andar nas ruas desta bela cidade e terá a oportunidade de conhecer pessoalmente esses verdadeiros heróis de Deus. Mas espere um pouco. Que tipo de heróis eles eram? Imagine como seria um relatório de RH sobre cada um deles feito no tempo de Jesus. A carta seria mais ou menos assim. Prezado Rabi Jesus de Nazaré, obrigado por enviar-nos o currículo vitae dos 12 homens que escolheu para ocupar posições de destaque e gerenciamento em sua nova empreitada, o Reino de Deus. Todos eles já foram submetidos aos nossos testes. Anexo, encaminhamos os perfis de cada um deles. Mais especificamente, Simão Pedro é emocionalmente instável, sujeito a explosões intempestivas. André não possui absolutamente nenhuma capacidade de liderança. Os dois irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, colocam os interesses pessoais acima da lealdade à empresa. João é uma pessoa excessivamente humilde, dificilmente conseguirá demonstrar autoridade sobre outras pessoas. Sentimos também informar que Mateus faz parte da lista negra do Departamento de Negócios da Grande Jerusalém. Tiago, filho de Alfeu, bem como Tadeu, possuem definitivamente inclinações radicais. Ambos atingiram elevada marca na escala maníaco-depressiva. Tomé demonstrava uma atitude dúbia que poderia abalar o estado de espírito do grupo. Um dos candidatos, porém, demonstrou um grande potencial. É um homem capacitado, cheio de recursos, tem facilidade de comunicação e mente aguçada para os negócios e bom trânsito entre pessoas de alta posição em Jerusalém. É altamente motivado, ambicioso e responsável. Portanto, recomendamos apenas Judas Iscariotes como seu controlador e braço direito. Os demais são autoexplanatórios. Desejamos-lhes então sucesso em seu novo empreendimento. Já pensou? A visão dos homens não é a visão de Deus. Os heróis de Deus falham, choram, cometem equívocos. A diferença é que eles têm um coração sincero que amam ao Senhor. E se a Bíblia descreve assim a trajetória de heróis que falharam, por que nós também, com as nossas falhas, não podemos ser heróis do Senhor? Basta aceitar o chamado do céu. Nós vimos então aí com o Dr. Rodrigo Silva como todos os discípulos
depois da morte de Cristo, tiveram também a sua morte de uma certa forma, de forma excruciante, ou sofrendo muito por conta da causa de Cristo. Isto não é ou não foi privilégio apenas dos primeiros discípulos, mas ao longo da história cristã, nós tivemos inúmeros casos de mártires da igreja que, por conta e por causa de Cristo, sofreram, mesmo que de forma injusta, escolhendo padecer por conta do Evangelho de Cristo. É sobre isto que este texto de 1 Pedro, capítulo 2, do verso 19 ao verso 25, nos fala a respeito da ação do cristão, que por conta da sua fé, por conta do seu ideal, por conta daquilo que ele crê, ele prefere seguir a justiça, prefere seguir aquilo que ele crê no seu coração. O versículo 19 deixa muito claro porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. O texto está mostrando então aquilo que é agradável a Deus, aquilo que agrada ao coração de Deus. Como nós podemos ver, talvez nós esperaríamos que o texto falasse de outra forma, mas o que o apóstolo Paulo nos diz é que aquilo que é agradável a Deus é que nós soframos quando nós estamos com a nossa consciência limpa diante de Deus. E aqui o texto nos traz dois cenários diferentes. No versículo 20 ele diz: porque que glória há se quando pecando ou errando, quando você faz alguma coisa errada, você então é castigado por isso e você padece com paciência. Ou seja, logo nós esperamos que a resposta aqui seja uma resposta negativa a essa pergunta. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está falando é que não há glória nenhuma se você sofre pacientemente por algo que você fez de errado, por uma escolha errada que você fez, mas que antes a glória que nós temos aqui do Evangelho é quando, se entretanto, quando vocês praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e suportam com paciência. E isto é agradável a Deus, quando a sua consciência, o seu ideal, o faz permanecer naquilo que você tem no seu coração, ainda que outras pessoas não entendam aquilo que você faz ou a sua decisão tomada. O que é interessante nesse texto é que nós vemos também na história cristã vários personagens que por conta dos seus ideais, permaneceram firmes, mesmo sofrendo atentado contra a própria vida. Assim foi a vida dos profetas no Antigo Testamento. O profeta era alguém que não tinha dó da sua cabeça. Ele falava aquilo que Deus anunciava a ele, ainda que isso custasse a própria vida. O profeta, no contexto do Antigo Testamento, ele é chamado para ouvir a voz de Deus, aquilo que Deus tinha contra o povo, aquilo que Deus tinha contra o reino, aquilo que Deus tinha contra uma nação, acusando-os de seus pecados, acusando de maltratar os mais fragilizados, acusando de não tratar daqueles que são órfãos e viúvas, acusando de colocar uma taxa elevada sobre aqueles que não tinham como pagar essa taxa elevada. O profeta não tinha dó da sua cabeça e a sua cabeça estava em jogo quando ele então ouvia a própria voz de Deus. E muitos desses profetas morreram então dessa forma, porque decidiram obedecer o Evangelho,
Não só os profetas, nós temos o maior exemplo na vida de Cristo Jesus, que padecendo injustamente, morre a morte de um traidor do império, morre a morte de alguém que é um blasfemador, mas que por conta do seu ideal, da sua missão de salvar o ser humano, ele continua mesmo sofrendo. Assim, também continuando os pais da igreja e vários outros. 2 exemplos talvez mais recentes que nós podemos falar é, primeiro, a vida de Martin Luther King. Então, Martin Luther King foi esse pastor ativista norte-americano, ali no século XX, que luta contra a discriminação racial e se torna um dos mais importantes líderes do movimento de direito civil e dos direitos da negritude nos Estados Unidos. Martin Luther King é assassinado aos 39 anos de idade no dia 4 de abril de 1968. Contudo, o seu legado perpetua e faz com que isso seja importante, principalmente para o acontecimento do apartheid na África do Sul. Ele acreditava e pregava a ideia de uma luta pacífica fundada no amor ao próximo, e essa seria a forma de construir um mundo melhor, baseado nas igualdades e direitos de todos os povos, sem discriminação de raça. Por conta de seu ideal, por conta de sua fé, sofre perseguição e é morto. De igual forma, temos outro personagem do século XX, Dietrich Bonhoeffer, alemão, nascido ali e que vive por volta da época do nazismo. Ele primeiro age como um teólogo, até passar a sua vida sob a perspectiva daqueles que sofrem na Alemanha nazista, o que também lhe custa a vida no ano de 1942. Conforme ele analisava a sua razão para justamente lutar contra isso, ele arrisca a sua vida por boa vontade, defendendo os pobres e proscritos de sua sociedade, mesmo que isso custe a sua vida de forma violenta e de forma triste. 2 personagens históricos que, por conta de seu ideal, decidiram continuar a sua luta contra qualquer forma de injustiça, desigualdade ou de qualquer ideal que vá contra o próprio ideal de Deus. Nessa reflexão, enquanto eu estava fazendo essa reflexão, veio a mim uma pergunta que me foi feita durante o meu concílio pastoral. Lá no meu concílio pastoral, então, uma das perguntas feitas foi: se você tivesse que guardar um destes dois elementos, qual destes você guardaria? O caráter ou a reputação? E eu respondi que o caráter é muito mais importante do que a reputação, porque o caráter, ele indica quem você é, ao passo que a reputação indica a forma com que as pessoas te enxergam. Pode ser que as pessoas não te enxerguem de forma positiva, mas se o seu caráter é um caráter cristão, um ideal que luta pelas causas do próprio Deus, então isso importa muito mais do que se a sua reputação será uma reputação em que todos irão lhe ver de forma positiva. O que nós conseguimos enxergar por conta disso, por conta das milhares de pessoas que ainda nos dias de hoje sofrem com governos totalitários, com governos onde não podem nem sequer expressar a própria fé, são perseguidos e muitas vezes mortos por conta disso. Esse texto, em maior ou em menor grau, nos ensina que há em nós uma fé, e que essa fé, ela nos dirige à missão e ao ideal de Deus, e que é isso que deve dirigir a nossa vida, ainda que isso nos custe a nossa reputação, ainda que isso nos custe a nossa própria vida. Talvez
isso, e eu digo isso afirmando a partir de um contexto de liberdade, é muito fácil se afirmar a partir de um contexto de liberdade. O desafio realmente é conseguir incorporar esse texto quando a luta nos persegue, quando o sofrimento chega à nossa casa, quando a perseguição nos abate. A minha oração é que Deus nos ajude a termos força não só no dia da bonança, mas também no dia da adversidade. Eu te convido a, depois deste vídeo, ele vai ficar gravado e será postado aí nos canais do YouTube, do Facebook, que você compartilhe, que você coloque outras pessoas para estarem ouvindo esse vídeo, para que nós começamos então a divulgar a respeito disso e também a discutir a respeito desta questão. Coloque aí no seu comentário o que você pensa a respeito deste assunto e como muitas vezes é necessário a gente realmente revisar e fazer uma reflexão a respeito de como nós temos vivido a nossa fé. Que Deus abençoe a sua vida nesse domingo e nos ajude a realmente internalizar aquilo que este texto nos convida a fazer. Gostaria de finalizar fazendo uma oração com você. Feche seus olhos e vamos orar a Deus. Pai, eu coloco aquilo que foi lido, Pai, diante da Tua palavra, que é viva e eficaz, para que tanto aqueles que vão interagir com esse vídeo posteriormente, ó Pai, quanto aqueles que estão ouvindo nesse momento, que o Senhor possa nos ajudar a realmente fortalecer a nossa fé, que a nossa fé esteja fundamentada no Senhor, que é o nosso verdadeiro, ó Deus Pai Consolador. Deus, que nós possamos entender que ainda que os nossos ideais, aquilo que o Senhor tem para a gente, custe a nossa própria vida, que nós possamos realmente nos apegar àquilo que nós temos ao nosso coração, crendo e vivendo de forma eficiente. Ajude tanto a mim, quanto a cada uma dessas pessoas que estão escutando e assistindo a este vídeo. Essa é a minha oração no nome do Senhor Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida nesta tarde de domingo. Deus abençoe a todos vocês.